As estruturas de dados são maneiras de armazenar e organizar informações em um computador. As pilhas são um tipo especial de estrutura de dados, com o princípio o último a entrar, primeiro a sair é LIFO. Isso significa que o último elemento adicionado à pilha é o primeiro a ser removido. Vou explicar como as pilhas funcionam, como implementá-las, e algumas aplicações importantes desse tipo de estrutura de dados. As pilhas são muito úteis em diversas áreas da computação, como em processamento de expressões, gerenciamento de memória e muito mais. Então vamos entrar em mais detalhes sobre esse tópico fascinante. O objetivo desta sessão é apresentar os principais tópicos que serão abordados durante a aula sobre pilhas. Primeiro, vamos entender o conceito de LIFO, Last In, First Out, que é o princípio fundamental de funcionamento de uma pilha. Em seguida, vamos aprender a implementar as operações básicas de uma pilha, como inserção e remoção de elementos. Por fim, exploraremos alguns exemplos práticos e casos de uso de pilhas na programação, para que possam entender melhor sua aplicabilidade. Ao final desta sessão, os alunos deverão ter uma compreensão sólida sobre o que são pilhas e como utilizá-las em seus próprios projetos. A pilha é uma estrutura de dados que segue o princípio LIFO, ou seja, o último elemento inserido é o primeiro a ser removido. Isso pode ser ilustrado com uma pilha de livros ou cartas, o último livro ou carta colocada é a primeira a ser retirada. Apenas o elemento no topo da pilha é diretamente acessível, os demais elementos ficam escondidos embaixo. A manipulação dos dados em uma pilha ocorre apenas no topo, adicionando ou removendo elementos. A base da pilha é a extremidade oposta ao topo, onde os elementos são inseridos inicialmente. Vocês podem ver, uma pilha é uma estrutura de dados que permite armazenar e recuperar elementos de forma ordenada, seguindo o princípio o último a entrar, primeiro a sair é LIFO. As 4 operações básicas em uma pilha são: criar, inserir, remover e acessar o elemento do topo. Criar uma pilha significa inicializar uma nova pilha vazia, alocando o espaço necessário na memória. Inserir um elemento significa adicioná-lo no topo da pilha, aumentando seu tamanho. Remover um elemento significa retirá-lo do topo da pilha, diminuindo seu tamanho. Acessar o topo significa consultar o elemento no topo da pilha sem removê-lo. Essas operações básicas são fundamentais para entender o funcionamento e a aplicação de pilhas em programação. A pilha estática é uma estrutura de dados onde o espaço de memória é alocado no momento da compilação, definindo um número máximo de elementos que a pilha pode armazenar. Neste tipo de pilha, os elementos são acessados sequencialmente, começando sempre pelo topo da pilha. O tamanho máximo da pilha é fixo e definido na sua criação, não podendo ser alterado durante a execução do programa. Essa abordagem de alocação de memória estática é simples e eficiente, mas tem a limitação de não poder crescer dinamicamente durante a execução. A pilha estática é uma estrutura de dados que permite armazenar e manipular elementos de forma ordenada. Nesta sessão, vamos discutir as principais funções para trabalhar com uma pilha estática. Primeiro, temos a função de criação, que aloca memória para a estrutura da pilha e inicializa seus campos, como a quantidade de elementos e o array de dados. Em seguida, temos as funções de inserção e remoção, que implementam as operações de push, inserir no topo, e pop, remover do topo, verificando se a pilha está cheia ou vazia. Por fim, temos a função de consulta, que permite acessar o elemento no topo da pilha sem removê-lo, retornando seus dados. Essas são as principais funções necessárias para trabalhar de forma eficiente com uma pilha estática. A pilha dinâmica usa alocação dinâmica de memória, alocando espaço conforme necessário durante a execução do programa. Cada elemento da pilha contém um ponteiro para o próximo elemento, formando uma estrutura encadeada. Essa abordagem flexível permite que a pilha cresça até o limite da memória disponível, sem um tamanho máximo pré-definido. A alocação dinâmica e a estrutura encadeada tornam a pilha mais adaptável às necessidades do programa. A pilha dinâmica é uma estrutura de dados muito útil para armazenar e manipular elementos de forma eficiente.
Vamos revisar as principais funções para criar e gerenciar uma pilha dinâmica em C. Criar pilha. Alocamos memória para o ponteiro da pilha e o inicializamos como null. Inserir, push, alocamos um novo nó, inserimos os dados e atualizamos o ponteiro do topo. Remover, pop, removemos o nó do topo, liberamos a memória e atualizamos o ponteiro do topo. Consultar topo, retornamos os dados do elemento no topo sem removê-lo da pilha. Estas funções fornecem uma interface limpa e intuitiva para trabalhar com pilhas dinâmicas em C. A pilha de números reais é uma estrutura de dados fundamental, que permite armazenar e manipular uma sequência de valores numéricos. A estrutura da pilha é definida por uma structure, que contém o topo, a capacidade e um ponteiro para os elementos armazenados. As operações básicas implementadas incluem criar a pilha, empilhar novos elementos, desempilhar elementos e consultar o elemento no topo. Uma interface de usuário simples foi criada, permitindo que o usuário interaja com a pilha, realizando inserções e remoções. O exemplo demonstra como implementar todas essas funcionalidades em C, fornecendo uma implementação completa e prática dessa estrutura de dados. Aplicações de pilhas é um tópico importante em ciência da computação, pois pilhas têm diversos usos práticos. Uma aplicação comum é a avaliação de expressões matemáticas em notação pós-fixa. Pilhas nos ajudam a processar essas expressões de forma eficiente. Sistemas operacionais também usam pilhas para alocar e liberar memória em programas, gerenciando o uso de memória de forma organizada. Outra aplicação importante é a implementação do histórico de navegação em navegadores web. As pilhas permitem que o usuário volte e avance pelas páginas visitadas. Pilhas são fundamentais em algoritmos de busca em profundidade em grafos, uma técnica importante para resolver diversos problemas computacionais. Então, como vimos, pilhas têm aplicações essenciais em várias áreas da computação, desde avaliação de expressões até navegação e algoritmos de busca. A pilha é uma estrutura de dados simples e eficiente de implementar, permite acesso rápido ao elemento no topo da pilha, muito útil para problemas que seguem a natureza LIFO, Last in First Out. Porém, o acesso é limitado apenas ao topo da pilha, não é adequada para buscar elementos específicos dentro da pilha se não for bem gerenciada, pode levar a problemas de estouro de pilha. Esta apresentação aborda a estrutura de dados Ampilha e suas propriedades, como a característica LIFO, Last in, First Out. Vamos demonstrar a implementação de pilhas, tanto estáticas como dinâmicas, em linguagem C, incluindo as operações básicas como empilhar, push, desempilhar, pop, e consultar o topo. Também vamos descrever as aplicações de pilhas em diversos contextos, como avaliação de expressões, gerenciamento de memória, navegação em histórico e algoritmos de busca. Por fim, vamos comparar as vantagens e desvantagens das implementações estáticas e dinâmicas, com foco em eficiência, flexibilidade e gerenciamento de memória. Aqui estão alguns livros recomendados que oferecem uma compreensão mais profunda sobre estruturas de dados, incluindo pilhas, e são excelentes recursos para estudantes e profissionais de ciência da computação.